Então, finalizando com os pontos altos, aqui nesse último espaço de uma correntinha eu fiz um ponto alto e vou finalizar de uma forma diferente como estava finalizando as outras carreiras. Eu estava finalizando em cima do segundo ponto alto e nessa carreira eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço e vou em cima do segundo e faço um ponto alto. No seguinte, ponto alto. Eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos, contando com essas correntinhas que eu iniciei. Ficou dessa forma o bloquinho. Agora, eu faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E, novamente, vou fazer um bloquinho de 7 pontos altos. Faço uma sequência, um para cada de base. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, pulo um ponto de base no seguinte, eu vou fazer um ponto alto, inicio novamente a sequência de 7 pontos altos conforme eu fiz aqui. Vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Até aqui em cima, nessa parte que eu tenho esses blocos, eu vou fazer 100 aumentos, eu vou fazer esta mesma repetição. Caso você estique numa superfície reta e vê que ele está ficando emburgado, você pode estar colocando 2 correntes ao invés de uma, tá bom? Faça esta mesma repetição por toda a volta, chegando aqui no final, antes de finalizar o retorno. Finalizando, então, toda essa volta com os blocos de 7 pontos altos, notem que aqui nessa parte eu não precisei fazer aumento. Ele fica, ó, pouca coisa querendo repuxar, mas nas próximas carreiras já vai ficando certinho. Notem que eu finalizei, então, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse último grupinho. E eu vou pular o 1, né? Um ponto alto, e eu fiquei com 1, 2, então eu tenho 2 pontos altos sobrando. Para resolver essa parte, se você fez a mesma quantidade de pontos no início da tampa do vaso, você vai restar apenas 2. Então, eu vou desmanchar esse último bloquinho. E venho nesse penúltimo, eu tenho 7 pontos altos, eu vou desmanchar o último e vou fazer dessa maneira, ó. Estou com 6, agora eu venho em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto dessa forma e tiro 2 laçadas apenas e deixo 2 na agulha. Laço, venho em cima do próximo, eu vou tirar assim, tiro 2 argolinhas e agora eu tiro todas de uma vez, as 3 argolinhas. Notem que eu fiz o 7º e 8º ponto alto tirado junto, que eu vou contar como um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou contar como 1. Agora, eu faço uma corrente, laço e vou fazer a mesma repetição. Eu pulo um ponto de base, vou no seguinte e faço um ponto alto. No seguinte, ponto alto, fazer até ficar com 6 pontos altos. E 6. Agora, o 7º e o 8º eu vou tirar junto da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu coloco a minha agulha em cima desse ponto alto e vou coloco assim, tiro 2 laçadas. Fiquei com 2 na agulha. Laço, vou em cima do próximo ponto alto e vou fazer dessa forma. Eu coloco, tiro 2 laçadas. Fiquei com 3 na agulha e agora eu tiro todas de uma vez. Então, eu fiquei o 7º e o 8º, eu tirei junto. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse último eu vou contar como um ponto. Então, fiquei com 7. Uma corrente, tenho um ponto de base, vou em cima, pulo esse ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Essa parte eu faço diferente, tá bom? Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo.
Presta bem atenção nessa parte. Notem que ele fica dessa forma, o meu trabalho. Se caso sobre mais um ponto alto, você pode estar fazendo aqui, nesses aqui, vai intercalando, tá bom? Finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Vou para o segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo também. Subo 3 correntes, laço, vou para o seguinte e vou fazer um ponto alto. No próximo, ponto alto. No seguinte, e eu vou ficar uma sequência de 5 pontos altos. Ó, um bloquinho de 5 pontos altos. Então, nessa volta, eu vou deixar de trabalhar em cima do primeiro e em cima do último ponto alto da carreira anterior. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma corrente, laço, nesse espaço de uma correntinha que eu fiz, ou se no seu caso você precisou fazer duas, é nesse em cima desse espaço. Eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, laço e inicio trabalhando em cima desse bloco de 7 pontos altos, deixando de trabalhar em cima do primeiro e do último. Inicio no segundo e vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo. Ficando um total de 5 pontos altos. Dessa maneira, agora eu faço uma corrente, venho nesse espaço da correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço e inicio novamente no segundo, né? Eu deixo o primeiro sem trabalhar e o último ficando um total de 5. Aqui, mesma coisa que eu expliquei na carreira anterior. Se você achar que tem necessidade de colocar mais uma correntinha nesse espaço aqui, entre o ponto alto, você pode estar colocando. Se você ver que o seu trabalho está ficando muito repuxado, você pode colocar mais uma correntinha. Para o meu trabalho, eu vou colocar apenas uma, tá bom? Eu vou fazendo esta mesma repetição, então, qualquer dúvida, volta ao vídeo. Por toda a volta, nessa parte dos bloquinhos também. Quando eu chegar aqui, antes de finalizar essa parte, eu faço ponto alto, aí eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu finalizei com o ponto alto, uma corrente e um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, tá bom? Nessas partes eu estou fazendo um pouquinho diferente. Aí, você vê se precisa colocar mais um ponto, mais uma correntinha ou deixa assim mesmo. Notem que a minha carreira, olha, está querendo emborgar nessa parte. Mas a intenção dela é deixar bem esticadinho nas próximas carreiras, tá bom? Pouca coisa, não tem problema que ela vai ficar assentada. Finalizei, então, com o ponto baixíssimo. Agora, eu venho em cima do segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo também. Subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, venho em cima do próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Notem que eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos agora, porque da mesma forma que eu venho trabalhando, eu vou deixar de trabalhar em cima do primeiro e do último dos pontos altos da carreira anterior, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço, e nesse ponto alto que eu fiz da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Faço 1, 2 e 3. Ficando dessa forma. Agora, eu faço uma corrente e inicio em cima do próximo bloquinho. Pulo o primeiro, vou em cima do segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto também. E deixo o último sem trabalhar. Eu pulo o primeiro e o último. Novamente, uma corrente ou duas, conforme eu venho explicando nas carreiras. Se você achar que está ficando
muito repuxado, pode estar colocando 2 correntinhas aqui, se o seu ponto for mais apertado. Se ele estiver ficando bem certinho ou repuxando um pouquinho só, pode deixar assim, tá bom? Então, eu fiz uma correntinha, venho em cima desse ponto alto que eu fiz, separados por uma correntinha, e vou trabalhar 3 pontos altos em cima dele. 1, 2 e 3. Uma corrente, inicio fazendo a mesma repetição, um bloquinho de 3 pontos altos em cima desses, deixando o primeiro e o último sem trabalhar, uma corrente em cima desse ponto alto, 3 pontos altos, uma corrente, e vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta do meu trabalho. Quando eu chegar aqui nesse final, eu vou trabalhar 3 pontos altos em cima desse, uma corrente, fecho com ponto baixíssimo em cima desse primeiro, da terceira correntinha, e eu retorno. Finalizando, então, mais essa volta, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, aí ficou dessa forma, ó. Assim, aqui na parte onde eu tenho fiz os aumentos aqui no início, eu fiz essa parte, ficou dessa forma, olha, ficou pouca coisa repuxando. Nessa carreira, ele precisa ficar retinho, porque é a última carreira que eu vou fazer o bico de acabamento. Fechei com um ponto baixíssimo, venho em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço, e vou trabalhar em cima desses próximos pontos altos. Em cima do primeiro, eu vou fazer um ponto alto, e agora eu vou fazer um picô, que são 3 correntes, desço aqui nessa primeira, pegando as 2 argolinhas, e faço um ponto baixo. Laço, e venho em cima do próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntes, venho na primeira, pegando as 2 argolinhas, ponto baixo, formando um picô. Laço, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto com picô. Picô sempre será 3 correntes, volto na primeira e faço um ponto baixo. Laço, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto com picô. Então, ficou 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô. O primeiro nesse primeiro ponto alto e 3 nesse segundo. Agora, eu venho para o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto apenas sem picô. Então, vai ficar dessa forma, 4 com picô e o último sem picô. Faço uma corrente, aqui é a mesma repetição que eu venho falando nas outras carreiras. Eu vou fazer uma corrente de espaço entre um ponto baixo e os bloquinhos de pontos altos com picô. Se você achar necessidade de colocar 2, 3 correntinhas, você pode estar fazendo, coloca numa superfície reta, vai medindo e vê a necessidade. Se o teu ponto for mais soltinho, você quiser deixar sem correntinha, você pode estar deixando sem correntinha também. É o caso de cada pessoa ter uma tensão de ponto, vai fazendo e vai vendo qual é melhor para o seu trabalho. Eu fiz uma corrente, agora eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos. Eu venho em cima do segundo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, laço e vou iniciar a próxima parte que eu faço os pontos altos com picô em cima desses pontos altos. Eu vou fazer mais uma vez para ficar bem claro. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Picô, sempre será 3 correntes, volto na primeira, pegando as 2 argolinhas, ponto baixo. Agora, eu venho para o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, picô, novamente no mesmo espaço, um ponto alto, picô, e no mesmo espaço, novamente, ponto alto, com picô. Ficando um total de 3 no mesmo espaço e mais um que eu fiz no primeiro. Laço e venho em cima do último, do terceiro ponto alto e faço um ponto alto apenas,
sem picô. Então, ele vai ficando dessa forma. Uma corrente de espaço, venho para o próximo bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixo em cima do segundo. Uma corrente, laço e inicio fazendo a mesma repetição que eu expliquei nessa parte em cima desses 3 pontos altos. Aí, faz esta mesma repetição por toda a volta, sempre colocando numa superfície reta, vendo se está ficando reto, porque essa carreira, o tapete precisa ficar retinho quando você esticar ele, tá bom? Ele não pode ficar embabadado, não pode ficar repuxando, tá bom? Faz esta mesma repetição por toda a volta. Faz aqui os bloquinhos de pontos altos com picô, uma corrente e finaliza com ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo que eu iniciei essa volta. E está finalizada a parte da tampa do vaso, será a parte da rede que encaixa na tampa do vaso. Finalizei então toda a parte do bico de acabamento e o meu trabalho ficou dessa forma. Nota que ele ficou retinho, ele não ficou embabadado e nem repuxando, ficou certinho o meu trabalho por toda a volta. Aí sempre eu deixo uma foto para vocês terem uma noção de como ficou. Agora eu vou trabalhar a parte de trás que encaixa na tampa do vaso, é a rede. Eu viro aqui ele para o outro lado, para o lado avesso. Ficou dessa maneira. Notem que eu tenho esses pontos, esses bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu tenho essa parte aqui e tenho essa parte onde eu sempre fazia os aumentos. Eu vou vir, aí também, só uma dica aqui para você. Você vai precisar fazer essa parte medindo na tampa do vaso do seu banheiro ou pelas medidas que a cliente te passou, tá bom? Eu vou deixar certinho quanto que mede a tampa do meu vaso, para você ter uma noção como que vai ser. Para a tampa do meu vaso, eu vou iniciar. Notem que eu tenho esses bloquinhos de 2 pontos altos. Eu venho aqui nessa direção, eu tenho essa parte, ó. Como se fosse uma torre aqui, e aqui eu tenho os bloquinhos do bico de acabamento. Nessa parte, notem que eu tenho esse bloquinho de 7 pontos altos, de 5, de 3, e aqui eu finalizei com um ponto baixo. Eu vou vir, na minha medida, eu vou vir nessa parte onde eu tenho os 5 pontos altos e vou trabalhar por toda a parte nessa carreira dos 5 pontos altos. Então, eu vou explicar aqui para você. Vou estar usando o mesmo barbante que eu usei para o tapete. Coloco aqui na agulha e venho em cima aqui onde eu expliquei, nesses 5 pontos altos, eu conto 1, 2, 3, aqui nesse terceiro eu vou prender o meu barbante. Vamos pegar 2 argolinhas para ficar bem preso. Faço um ponto baixíssimo, agora eu subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 7 correntes. Então, eu fiquei um total de 10 correntinhas, 7 correntes que vai ser de intervalo e 3 para dar altura do ponto alto. Aqui, eu vou ter a altura de um ponto alto, então, conto 1, 2, 3 correntinhas e seguro desta forma e vou medir onde que eu posso estar colocando prendendo com o ponto alto essa argola. Então, eu conto aqui essa é a altura de um ponto alto e vou ver aonde que dá certo. No meu caso, eu vou vir em cima desse segundo ponto alto. Sempre eu vou trabalhar nessa parte onde eu tenho esses bloquinhos de 5. Então, eu venho nesse segundo e vou prender com um ponto alto. Ó, pego dessa forma e prendo com um ponto alto. Ó, notem que a argola precisa ficar assim, ela não pode ficar repuxando e nem sobrando, ela precisa ficar certinho dessa forma. Novamente, eu vou fazer 7 correntes. Sempre eu vou fazer 7 correntes nessa carreira, a única diferença vai ser aqui no início, porque sempre eu vou ter um ponto alto entre uma argola e outra.
Novamente, eu tenho o ponto alto e vou medir qual direção que eu vou colocar o ponto alto. Estico, deixo certinho. No meu caso, eu vou trabalhar em cima desse ponto alto. Então, eu vou pegar, coloco aqui, pegando 2 argolinhas e vou fazer um ponto alto. E vai ficando dessa maneira. Eu vou fazer esta mesma repetição, vai fazendo, vai medindo, para ficar certinho essa parte. Essa primeira carreira é a parte mais complicada, mais difícil de fazer, depois as outras é fácil. Vai fazendo por toda a volta. No meu caso, eu vou trabalhar nessa carreira de 5 pontos altos. Aí, você pode estar medindo e vendo na qual carreira que fica melhor para a tampa do vaso. Eu trabalho por toda parte. Caso você ache que fica melhor trabalhar aqui na lateral, nessas carreiras de 5, e aqui você pode descer um pouquinho, vai medir, vai fazendo e vai medindo na sua tampa. Eu trabalho por toda essa carreira, trabalho nessa parte redonda. E vou trabalhando até eu chegar aqui do outro lado, que fica na mesma direção de onde eu iniciei essas correntinhas. Então, você vai medir certinho onde que fica a mesma direção para ficar reto, tá bom? Faça esta mesma repetição, quando finalizar ali do outro lado eu retorno. Fiz então toda a parte conforme eu havia explicado, cheguei aqui do outro lado, deixando que fique reto com essa parte que eu iniciei. Vai fazendo e vai medindo conforme as dicas que eu dei, porque é muito importante essa carreira, essa primeira carreira de correntes, ficar certinho para dar sequência na tampa do vaso, para ficar as outras carreiras certas também. Vai fazendo, vai medindo, vai vendo onde que fica melhor a distância das correntinhas, onde que fica melhor, na qual carreira que fica melhor colocar para prender com os pontos altos. O importante é ficar certa essa primeira carreira. Então, eu finalizei com um ponto alto em cima desse ponto alto da carreira anterior, conforme eu havia explicado. Agora, eu vou virar o meu trabalho, porque eu vou voltar fazendo as correntinhas, as argolas. Virar dessa maneira que fica melhor para visualizar. Finalizei com o ponto alto. Para dar início à próxima carreira, eu sempre vou iniciar com 3 correntes, que eu preciso que fique uma altura de um ponto alto, que são 3 correntes. Toda vez que eu for iniciar uma carreira, vai ser dessa maneira. Aí, eu faço as 3 correntes para dar altura de um ponto alto e as correntes correspondentes àquela carreira. Nessa primeira carreira, eu fiz 7 correntes. Nessa que eu estou iniciando, eu vou fazer 6 correntes. Então, eu fiz 3 correntinhas, no caso, e vou fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, mais as 3, fiquei com 9, tá bom? Espero que esteja bem claro essa parte aqui. Agora, laço. E essa carreira, a partir dessa carreira, já fica bem mais fácil para trabalhar. Então, em cima desse ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. Como eu fiz um ponto alto, eu vou fazer as 3 correntinhas para subir apenas no início. Aqui, eu fiz um ponto alto, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima. Então, essa será a sequência da minha carreira. 6 correntes, um ponto alto, 6 correntes. Quando eu chegar lá no final, aqui onde eu iniciei essa parte, aí eu retorno para dar algumas dicas como que eu vou finalizar. Chegando, então, no final dessa parte, notem que aqui eu tenho as correntes que eu iniciei quando eu iniciei essa carreira anterior. Eu fiz 6 correntinhas, laço, e para finalizar, eu vou finalizar sempre dessa forma que eu vou explicar agora. Contando aqui do início, vou contar 1, 2, 3. Nessa terceira, eu venho com a agulha e vou fazer um ponto alto em cima dessa terceira correntinha, que eu contei daqui do início para cima.
E vou fazer um ponto alto dessa forma. Notem que vai ficar todas da mesma altura. Para iniciar, eu sempre vou iniciar com 3 correntes. Viro o meu trabalho para o outro lado. Eu iniciei fazendo 7 correntinhas de intervalo. Nessa que eu finalizei, eu fiz 6. Então, agora eu vou dar somente uma explicação para não ficar muito repetitivo esse vídeo. Você vai sempre iniciar com 3 correntes e as correntinhas correspondentes da carreira. Para finalizar, eu vou finalizar da forma que eu expliquei aqui. Sempre na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Qualquer dúvida, retorna o vídeo. Se tiver muita dúvida nessa parte, pode estar deixando mensagens que eu posso estar te ajudando. Então, eu subi 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e nessa carreira eu vou fazer 5 correntes. Então, eu iniciei com 7, nessa que eu finalizei 6, nessa que eu vou iniciar eu vou fazer 5, na próxima 4, aí eu vou fazer na seguinte 3 e mais uma de 3. Uma carreira de 2 correntes e mais uma de 2, então vai ser assim. 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2 e 2, tá bom? Grava essa sequência, qualquer dúvida retorna ao vídeo, vai ser essa mesma sequência. Espero que esteja claro, vai trabalhando dessa mesma forma, as correntinhas correspondentes à carreira, um ponto alto. As correntinhas, um ponto alto, as correntinhas, um ponto alto por toda a volta. Chegando aqui no final, fecha conforme eu expliquei ali, sempre contando 1, 2, na terceira, fecho com ponto alto, inicio 3 correntes e faço quantas correntinhas forem necessárias para a carreira, conforme expliquei a sequência aqui. Quando eu fizer a última carreira com 2 correntinhas de intervalo entre um ponto alto e outro, eu retorno para dar a finalização dessa parte, tá bom? Feito, então, todas as carreiras conforme havia explicado, ficou dessa forma, esticando aqui, ele ficou dessa maneira. Eu sempre dou dica porque cada pessoa tem uma tensão de ponto, pode ser diferente a medida da tampa do seu vaso, tá bom? Então, eu fiz dessa forma e deu certo para mim. Eu costumo sempre fazer um cordão daqui e um cordão aqui para poder amarrar. Principalmente quando é para cliente, eu faço dessa forma porque a pessoa pode estar regulando conforme a tampa. Eu vou fazer mais uma carreira aqui dessa parte aqui no meio, aí eu vou explicando conforme eu vou fazendo. Subo 3 correntes, conforme eu fiz nas outras carreiras, e agora eu vou trabalhar uma corrente de espaço. Laço, venho em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normalmente. Uma corrente, venho em cima do próximo ponto alto, ponto alto. Uma corrente, vou fazendo por toda essa volta, quando chegar aqui nesse final, eu retorno. Chegando aqui no final, da mesma forma, fiz uma corrente, laço e conto 1, 2, 3 correntinhas, na terceira eu vou fazer um ponto alto. E ficou fechado dessa forma, essa parte do meio, ó, ficou assim. Subir um pouquinho mais aqui, para você visualizar, eu deixo essa parte aberta, aí eu faço só as correntinhas para fechar. Se você quiser deixar ele inteiro fechado, você pode estar fazendo mais uma carreira com uma correntinha de intervalo, na próxima você faz apenas pontos altos, ponto alto, até ficar fechadinho, aí você pode estar fazendo do seu gosto. Eu vou fazer um cordão. Notem que eu finalizei com o ponto alto e já inicio o cordão. Eu vou fazer um total de 20 correntes, aí você pode estar fazendo conforme o seu gosto. 20. Para essa tampa, eu estou fazendo com 20. Agora, eu corto, passo essa ponta dentro dessa laçada e vou fazer um nozinho. Vou fazer mais um para ficar bem firme.
dessa forma. E agora eu corto, não corto bem retinho a esse nozinho, deixo uma ponta, fica dessa forma. Agora eu venho com o barbante desse outro lado e vou prender, contando 3 correntinhas, eu vou prender o meu barbante. Coloco aqui na agulha, conto 1, 2, na terceira eu venho e vou prender o barbante com um ponto baixíssimo. Novamente, eu faço um cordão de 20 correntes. 20, corto, passo essa ponta aqui por dentro novamente, deixo bem firme, faço mais um nozinho, firmo ele e vou cortar também deixando uma pontinha. Agora, você pode, daí tem que arrematar essa ponta aqui também, e eu faço dessa maneira. Eu coloco na tampa do vaso e vou fazer um nozinho com esses cordão. Dessa forma, eu não deixo um cordão muito comprido, porque a hora que fecha, dessa forma, a hora que fecha a tampa, se deixar um cordão muito comprido, ele vai encostar na água, aí fica ruim, né? Eu faço dessa forma, prendo bem, e ele fica só assim, só para poder regular na medida da tampa. Aqui eu finalizei, então, toda a parte da tampa do vaso, essa parte da rede, e eu já fiz a distribuição das minhas flores. Ficou desta maneira, ó. Eu utilizei 2 flores, 4 folhas e 2 botões para fazer essa parte da tampa do vaso, ó. Aí você faz da forma que você gostar mais, ou pode estar fazendo da forma que eu expliquei aqui, que eu fiz essa distribuição. Aí faz cola ou costura da forma que você está acostumado a trabalhar, tá ok?